Amperge Convida, com Heloísa Carpena. Aqui no Amperge Convida, nós já falamos sobre violência policial, mais diretamente no episódio 25, e de forma transversa quando tratamos do tema das milícias, no episódio 12, e do combate ao crime organizado, no episódio 60. Quem não ouviu, fica a dica. De fato, o assunto merece destaque, tendo em vista os indicadores do Estado do Rio de Janeiro. Hoje vamos voltar ao tema e conhecer um pouco do trabalho do Ministério Público junto à Justiça Militar, conversando com a promotora de Justiça, Alana Alves Costa Poubel, que é titular da primeira Promotoria de Justiça junto à Auditoria da Justiça Militar do Estado do Rio de Janeiro desde 2016. Além disso, ela é também diretora social da nossa Amperge. Boa tarde, Alana. Obrigada por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Heloísa. Vamos começar falando sobre a estrutura, né? A auditoria não é assim tão conhecida, então eu queria que você explicasse para nós como é composta a auditoria da Justiça Militar e quem atua junto a essa justiça especializada. Boa tarde, Heloísa, boa tarde a todos. A auditoria, o juízo da auditoria, né? O juiz, a gente tem um juiz só, é uma auditoria. Outros estados têm até mais de um juiz, né? Mas aqui a gente tem só uma vara, quer dizer, só um juiz que atua na auditoria. E no Ministério Público nós somos 3 promotores, são 3 promotorias de justiça, a primeira, a segunda e a terceira. Eu sou titular da primeira, o Dr. Paulo Roberto Melo Cunha é titular da segunda e da terceira o Dr. Matheus Picanso. A gente lá divide a nossa atribuição. Eu e o Dr. Paulo Roberto ficamos com a parte de investigação, né? A gente faz trabalhos, os inquéritos policiais militares, todos os procedimentos, notícias de fato que chegam, né? E o Dr. Matheus, ele fica com a parte judicial, ou seja, depois que esses inquéritos, que essas investigações, elas são denunciadas, tem uma denúncia, isso vai para o juízo, e no juízo, né, na auditoria mesmo, que eu digo, no juiz da auditoria, ele recebe essa denúncia, vira um processo, e aí o Dr. Matheus que atua, né? Assim, nós temos essa divisão nossa lá. E qual é a competência da auditoria? Eu sei que há crimes militares e crimes comuns, então quais são esses que são apreciados por vocês? A auditoria militar, eu só não falei porque, assim, a auditoria militar que eu trabalho, a auditoria militar do Estado do Rio de Janeiro, que é estadual, ela processa, julga, investiga os militares estaduais, ou seja, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, né? A gente, Exército, Marinha, Aeronáutica, isso não é da nossa competência. Sim, eles têm uma justiça própria, né? Exatamente. Uhum. É o Ministério Público Militar, é o Juízo Militar, é tudo federal, é outra competência, é diferente. Então a gente julga só os policiais militares e o Corpo de Bombeiros. A competência, então, nós julgamos, nós processamos e julgamos e investigamos só os crimes militares. Bom, mas o que é crime militar? O crime militar, até 2017, o crime militar, ele era só o que estava previsto no Código Penal Militar, né? A gente era o que estava previsto naquele código. A gente tem o artigo 9º desse código que diz em que hipóteses que você tem quando os policiais militares ou os bombeiros militares praticavam os crimes dentro daquelas hipóteses, os crimes previstos naquele código, né? A gente atuava. Os crimes previstos naquele código, eles eram ou os militares próprios, que são crimes que especificamente da caserna, especificamente militar, tipo... Questão de hierarquia, disciplina, né? Um desacato a um superior, um abandono de posto, um descumprimento de missão, são crimes que a pessoa comum não vai praticar porque ela não é militar. E tem os crimes que copiavam, digamos assim, entre aspas, nosso Código Penal, né? Por exemplo, uma extorsão, um roubo praticado por militar. A redação é bem parecida até do Código Penal. Então, até 2017, os crimes militares eram aqueles que estavam previstos no Código. Em 2017, teve uma alteração. Então, por exemplo, até 2017, tortura não era um crime militar, mesmo praticado por militar em serviço. Um policial militar que torturava alguém até 2017
o crime não era militar. Respondia perante a justiça comum. Por quê? Porque tortura é um crime que não estava previsto naquele Código Militar. Ele é um crime previsto em legislação extravagante, fora. Então não era. Em 2017, teve uma mudança legislativa, né, na legislação, e aí o crime incluíram no Código, né, os crimes previstos nesse Código e legislação extravagante. Então, hoje em dia, né, a partir de 2017, todos os crimes que são praticados por policiais militares ou bombeiros militares, independente de onde eles estejam previstos, ou no Código Militar, ou no Código Penal, ou na legislação extravagante, onde eles estejam previstos, se eles praticarem no exercício da função, se eles praticarem ou em razão da função, qualquer hipótese do artigo 9º, é um crime militar. É considerado um crime militar, portanto, é julgado pela Auditoria Militar Estadual, investigado por nós, denunciado por nós. Entendi. Entendeu? Então, a investigação é conduzida pelo Ministério Público, Sim, né? a investigação. Então, vocês, promotores, solicitam, vamos dizer, diligências. Sim. A quem? Quem é que realiza isso? A investigação, ela pode ser feita diretamente pelo Ministério Público, por nós, né? Através de um PIC, né? de um procedimento investigatório criminal, enfim, qualquer procedimento que a gente instaure internamente. Então, nós ouvimos as pessoas, mas como se fosse uma promotoria de investigação penal comum, assim, a gente pode fazer isso. Mas a gente trabalha em conjunto com a Corregedoria da Polícia Militar, que é bem atuante, que é bem boa. A Corregedoria, ela tem além da Corregedoria, ela tem uma divisão em 8 delegacias judiciárias militares, por região do estado, né? Tem um em Campos, tem no centro, enfim, tem uma divisão. E elas são como se fossem braços da Corregedoria fazendo as investigações. Elas funcionam... Corregedoria da Polícia Militar. Tem a Corregedoria, a gente acaba não falando muito do bombeiro, mas a gente também tem a Corregedoria do bombeiro, porque Sim. o bombeiro é menor, né? Mas a gente atua muito com a polícia. Então as corregedorias, elas fazem essas investigações, elas instauram IPMs, quer dizer, inquérito policial militar, e a gente trabalha junto. Quando o caso necessita, né, de uma atenção especial, ou, por exemplo, tem muitas vítimas, por óbvio, às vezes não querem ser ouvidas na corregedoria, tem medo, e aí elas pedem para ser ouvidas elas nem pedem, elas falam, muitas vezes acontece, a vítima não quer prestar depoimento, o oficial da Polícia Militar coloca lá, e realmente às vezes não quer ir lá. Aí a gente chama a vítima. Assim. As pessoas têm medo, né? Então, assim, aí quando chega pra gente com essa informação, a gente faz o quê? A gente intima a vítima para ir no MP. Então, muitas vítimas que não prestam depoimento, às vezes, na corregedoria ou qualquer outra unidade militar, às vezes falam pra gente, né? Se sentem diferente. E a gente também trabalha muito junto com as organizações, né, não governamentais, com as ONGs, com a Rede da Maré, a própria Defensoria, né, o Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria, encaminha muita gente para nós. A gente tem um contato muito próximo com todas essas instituições, porque, num primeiro momento, é quem a vítima procura. São essas instituições que têm um contato direto, está lá em loco, né? A Rede da Maré, não me vem nenhum outro nome na cabeça, mas essas instituições, elas estão no local, então elas presenciam as coisas, as pessoas vão diretamente a elas. E aí elas ligam, às vezes muitas pessoas têm nossos telefones pessoais, elas ligam pra gente, tô com uma vítima aqui, aconteceu isso, pode ouvir? A gente escuta e dali a gente começa uma investigação. Então a gente trabalha com a corregedoria, a gente trabalha independente da corregedoria também, mas a gente tem um relacionamento, nesses anos que eu tô lá, poucos momentos a gente não teve um bom relacionamento com a corregedoria da polícia, assim. Os momentos, eles são bem solícitos, eles querem também fazer. E um diferencial, né, das investigações, dos inquéritos policiais militares, é que pela resolução deles, pela legislação da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, toda unidade militar, ou seja, não só a corregedoria, mas, por exemplo, os batalhões militares, né, qualquer comandante dessas unidades pode instaurar um inquérito policial militar contra seu subordinado. De ofício. Eu ia te perguntar isso, como é que começam os casos? Então, eu já entendi que pode ser por provocação de algum interessado, né, da vítima, ou alguém que testemunhou um fato como esse. Sim.
e encaminha via ouvidoria do Ministério Público, por Pode, exemplo. uma ouvidoria, às vezes Isso acontece. pode acontecer. Pode acontecer. Né? Ou através dos canais da própria polícia. Sim, muita gente procura a polícia. Muita gente, por exemplo, vai até a corregedoria, muita gente vai até essas delegacias judiciárias, né? Muita gente vai até o batalhão, chega no batalhão, bate na porta e fala, olha, o policial ali acabou de bater no meu filho. Muita gente faz isso. Por exemplo, se vai... aí disso, né, dessa notícia, igual uma notícia de fato, ela chega por vários canais, né? Sim. Cada um vai por onde se sente mais à vontade, digamos assim. E aí, por exemplo, se ela vai na unidade militar, num batalhão de Campos, não é corregedoria, no batalhão normal, tá lá. Chega essa notícia, o comandante desse batalhão, ele pode instaurar um inquérito policial militar para investigar esse fato. E então assim, então a gente recebe os inquéritos, eles são pulverizados, digamos assim, né? Eles são instaurados por todas as unidades. No fim, todos esses inquéritos são encaminhados para a corregedoria, mas eles já estão solucionados, digamos assim. O comandante soluciona e o papel da corregedoria nesses casos é só encaminhar para a gente, entendeu? Então, eles podem ser instaurados pela corregedoria, através das delegacias judiciárias dela. Eles podem ser instaurados por qualquer unidade militar, então qualquer batalhão, uma UPP, qualquer unidade pode instaurar, o comandante de qualquer unidade pode instaurar, e depois eles mandam tudo para a corregedoria que encaminha para a gente. Então você tem várias frentes, né? O que torna é bem pulverizado, o que é bom, né? Porque qualquer pessoa, qualquer lugar pode instaurar, mas a fiscalização disso também é mais complicada, porque você tem que, a fiscalização é de todas as unidades militares do Estado. Então, assim, a gente tem que estar bem atento a isso também. E voltando a falar da estrutura da auditoria, você mencionou que há um juiz, né, que no Rio é um só, mas existe também um conselho, né, que preside o julgamento. Quem é que escolhe os membros desse conselho? Como é que é a sua atuação? Então, assim, aí tudo bem, isso eu falei bem da investigação, né? A gente investiga, chegamos a uma conclusão, conseguimos provas e denunciamos. Isso vai para a auditoria militar, para o juízo da auditoria. No juízo da auditoria, a gente tem um juiz singular. Juiz togado. O juiz togado, o juiz de direito, concursado do Tribunal de Justiça. Ele faz toda a parte, por exemplo, se você precisa de uma medida cautelar, toda essa parte pré-investigação também pré-denúncia também é desse juiz. Quando a gente denuncia, esse processo, ele pode, a competência desse processo dentro da auditoria, ela se divide em duas. Ou esse processo, né, esse caso, essa denúncia vai ser processada e julgada pelo juiz singular, sozinho, e aí o processo corre mais ou menos como uma vara criminal comum, né? Tem lá as audiências, é só ele, as alegações finais são por escrito, né? Pode ser por escrito, ele vai dar a sentença sozinho, então funciona assim. Ou esse processo, essa denúncia vai ser processada e julgada pelo conselho. Esse conselho, ele pode ser um conselho especial ou um conselho permanente. Primeiro, vou dizer assim, o que divide a competência entre o juízo singular ou a competência do conselho? Se aquele fato atingiu ou se tem como vítima uma pessoa, um civil, por exemplo, tortura, lesão corporal, invasão de domicílio, tudo que atinge um civil, um estelionato, um policial, um roubo, extorsão, qualquer crime que a vítima seja civil, o juízo singular vai processar e julgar esse processo sozinho, da competência dele. Os crimes propriamente militares e os crimes que não têm vítima civil, por exemplo, um que a gente faz muito, associação criminosa. Você não tem uma vítima civil, né? A vítima seria a sociedade, né, digamos assim. Ou uma corrupção. Você também não tem uma vítima civil. Então, esses crimes, ou descumprimento de missão, abandono de posto, esses crimes que são propriamente militares, né? Esses são da competência do Conselho, que pode ser permanente ou especial. Então, assim, o Conselho, o juiz singular, eu já expliquei que funciona como uma vara criminal comum, um juízo criminal comum, né? Audiência, alegação final, corre entre a gente, a defesa, a gente, o Ministério Público, a defesa e o juiz. Vai ali naquele triângulo. O Conselho Permanente, o Conselho Permanente especial é um pouco diferente. O permanente, ele é
sorteado de 3 em 3 meses. São oficiais da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros, sorteados de 3 em 3 meses, para processarem e julgarem os réus que são inferiores e hierárquicos a ele. Então, normalmente são os praças. O Conselho Permanente é composto de um major e 3 capitães. E eles julgam os praças. Então, assim, quem não é oficial. Até tenente. E o Conselho Especial, ele é um conselho pros oficiais. Ele é um conselho que é sorteado para cada processo. O que difere é isso. O Conselho Permanente, ele fica ali 3 meses, depois a gente troca. O Conselho Especial é assim, se a gente denuncia um oficial por algum crime que é de conselho, denunciamos um oficial da Polícia Militar por corrupção. Conselho. A gente sorteia, a gente não, né? É sorteado, eu participo às vezes do sorteio, tem sempre várias pessoas participando, é sorteado oficiais militares superiores àquele oficial que está denunciado. Sim. E eles vão seguindo o processo inteiro. Se o processo durar 5 anos, eles vão ficar 5 anos. Entendi. Naquele processo. Mas essa estrutura é do Tribunal de Justiça, quer dizer, funciona dentro do Tribunal de Justiça. Não, é depois da denúncia. A gente participa como ator, igual a defensoria, igual um advogado, entendeu? Entendi. E os recursos? Para onde vão? Então, aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, tem um Tribunal de Justiça Militar próprio. Aqui no Rio de Janeiro, não. Os recursos são julgados pelo TJ, normalmente. Normalmente, o TJ que julga. Vamos falar agora sobre um fato bem atual, que é o uso das câmeras corporais. Embora o Rio de Janeiro tenha uma alta taxa de letalidade policial, como nós sabemos, né, houve uma redução sensível do número de mortes a partir da decisão do ministro Edson Fachin, né, do STF, que é de junho de 2023, me parece, né? Para que o governo estadual implementasse essas câmeras nas fardas em todas as unidades de polícia. Então eu te pergunto, isso realmente mudou, facilita a investigação? E no Rio de Janeiro tem tido adesão a esse programa? Primeiro eu quero deixar claro que as pessoas às vezes não acham que a Polícia Militar está contra as câmeras. A Polícia Militar como instituição, assim, a gente tem recebido, a gente faz reuniões periódicas, de 2 em 2 meses, com a Corregedoria. A Corregedoria tem um setor próprio que trabalha as câmeras, né, que organiza todos os pedidos, entendeu? Faz muitas reuniões, a gente já fez algumas ideias, nessas reuniões surgem ideias. O sistema está funcionando assim, poxa, mas se a gente botasse um itemzinho para melhorar isso aqui, já era melhor. Aí eles vão lá, buscam na empresa, tentam modificar o sistema para botar aquele itemzinho. Então eles trabalham um trabalho muito solícito e querendo fazer mesmo. E realmente, assim, a gente ainda está sentindo os efeitos na nossa investigação desse uso das câmeras, que só positivos, né, por enquanto. Realmente, assim, você ter as prisões e as situações em que o policial, em que ocorriam os crimes policiais, primeiro, é difícil você trazer aquela pessoa para prestar o depoimento ali. Muita gente presta o depoimento e logo depois não quer mais falar, chega em juízo, não quer mais falar. Quando você tem uma câmera, uma filmagem daquilo, enfim, é muito diferente, né? É muito bom, né? É muito. Você pode identificar testemunhas. Você pode identificar testemunha, você pode. E a gente tem, assim, a própria tropa, né? Assim, os policiais, realmente, assim, eles tiram a câmera quando eles querem fazer. Eles falam isso. Muitos esquecem que a câmera grava. Então, assim, eles botam uma fita isolante na lente. Então a gente consegue, e o que a gente está fazendo para coibir esse tipo, junto com a Corregedoria, para coibir esse tipo de atitude do policial, porque obviamente se o policial ele tira a câmera, deixa na parte de trás da viatura, vai fazer uma prisão, volta e depois bota a câmera, por que ele fez isso? A gente não consegue provar que ele fez alguma coisa com a pessoa, que a pessoa fala assim, ele me pediu dinheiro, a gente não tem a imagem dele pedindo dinheiro, nem ele falando, mas a gente sabe que ele botou a câmera na viatura. Por que ele botou a câmera na viatura? Então, para o policial que trabalha corretamente dentro da legalidade, para ele a câmera é ótimo, porque se o cara fala, pediu dinheiro, tá filmando, pediu dinheiro, cadê? Então é filmagem, eu tô com a câmera aqui, entendeu? Claro.
Mas, então, para coibir, o que a gente trabalhou junto com a Corregedoria está instaurando o procedimento administrativo contra todos os policiais punindo, né, os policiais que não usam corretamente a câmera. E a gente, junto com isso, né, na medida, quando a gente consegue mostrar que tem um dolo no não uso da câmera, não é assim, a bateria descarregou, a gente não pode provar que o policial deixou a bateria descarregar propositalmente, mas se o policial tira a câmera, bota na viatura, sai, fica meia hora, volta e bota a câmera, a gente pode dizer assim, olha, ele dolosamente descumpriu uma ordem, a gente denuncia por um artigo propriamente militar. Sem querer interromper, já interrompi. Pode interromper. Tem um aspecto que é o efeito para o fato que está sendo investigado, né? Então, Sim. Se ele desligou propositalmente ou não, isso já gera uma presunção Sim. de que, né, alguma coisa Sim. incorreta ele estava fazendo. Agora, além disso, qual é a punição, não sei, administrativa ou mesmo judicial, que o policial pode sofrer Então, só pelo fato de não ter usado, de se recusado exatamente. a usar? Administrativamente tem lá, tem uma sequência lá administrativa, advertência, prisão, ele vai perdendo os comportamentos dele, isso é administrativo. Então, para a gente, criminalmente, quando a gente consegue mostrar o dolo, a gente conseguiu um artigo, a gente vislumbrou um artigo dentro, que é você descumprir uma norma específica da corporação, uma determinação superior. E eles têm uma resolução toda de como deve ser feito o uso da câmera. Quando o policial dolosamente não usa essa câmera, a gente consegue denunciar por esse artigo. Com base no Código Penal Militar. Com base no artigo 163 do Código Penal Militar. A gente denuncia, não denuncia só ele não, a gente denuncia ele, denuncia a guarnição toda, todo mundo que foi naquela operação, porque se um não usou a câmera, por exemplo, no começo só um policial da guarnição usava a câmera, porque não tinha câmera para todo mundo. Agora até tem. Mas se, por exemplo, os dois tiram a câmera, colocam na viatura, a gente denuncia os dois como autores do crime e como partícipes do crime do outro. Porque todos se beneficiaram do fato de terem tirado a câmera por algum motivo que a gente pode não descobrir, né? Mas coisa boa é que não foi, né? Tirar a câmera e botar depois. Então, assim, existe todo um regulamento da Polícia Militar do uso da câmera. Quando você pode tirar, por exemplo, para ir ao banheiro, você pode tirar. Privacidade de dados também, privacidade da pessoa. Todos os momentos que você pode tirar, quando você tem que botar para carregar, Então, quando a gente consegue mostrar que dolosamente, e a gente consegue, porque acontece muito, do policial botar tarja preta no momento da coisa, de falar pro outro, coloca aí o negócio na câmera. Então, assim, a gente consegue muito, tem muito. O que está acontecendo é que a gente brinca lá, né? Cuidado com o que você pede aos deuses, né? A gente pediu tanto essas câmeras, agora a gente está com uma enxurrada de imagem que a gente precisa, a gente, não só a gente, mas a Corregedoria, enfim, a gente precisa agora peneirar isso. E olha que é um trabalho, né? Você peneirar todas essas imagens, todas as prisões. Agora a gente pede câmera de tudo, todo mundo pede câmera de tudo, né? Os colegas também estão pedindo câmera, e aí quando vem alguma coisa errada, mandam pra gente. Outras promotorias. Promotorias que fazem muitas prisões por tráfico, né? Eu já recebi telefonema de colega, caramba, olha o que aconteceu nessa câmera, posso mandar pra você? Eu falo, manda, pede pra compartilhar. Então, assim, o tempo todo. Então, quando a gente não pede, o colega pede, alguém pede, entendeu? Então, eu acho assim, uma evolução muito grande, e eu acho muito importante que a Polícia Militar, né, não a Polícia Militar como instituição, que eu acho que isso ela já percebeu, mas os policiais, né, entendo que aquilo para quem trabalha legal, para quem trabalha dentro da legalidade, aquilo é ótimo. A gente tem milhões de situações em que a câmera não tem nada. Claro. Entendeu? Então, é uma proteção para o policial. Uma proteção. É óbvio que o que aparece no Fantástico, no RJTV, o que a gente fala, o que vira processo, é o que chama atenção, a câmera que pegou alguma coisa, mas a gente tem que pensar também que tem um monte que não pega nada. Isso não vai para televisão também, né? A gente não fala. As boas notícias não são divulgadas. Mas a gente também vê a imagem, olha, a pessoa falou que o policial fez isso. A gente vê a imagem, poxa, não dá para saber se ele não fez, entendeu? Assim, a gente arquiva. Então, assim, tem um outro lado. Então, eu acho importante pro policial, a câmera é muito importante pro policial. Se ele está dentro
da norma, cara, ele tá respaldado. E no estado do Rio de Janeiro, então, já existem condições para que todo o efetivo Sim, todo utilize efetivo usa a câmera. as câmeras. Ainda temos muita... câmeras. A corregedoria ainda está penando ali, a instituição, né? Com a internet no interior, porque a câmera, as imagens não ficam na câmera. Então, assim, a gente tenta explicar, esse próprio setor da corregedoria já pediu, por exemplo, tenta marcar uma reunião com o Tribunal de Justiça, com os juízes, para a gente explicar como funciona a câmera. Porque tem juiz que, por exemplo, expede um mandado de busca e apreensão da câmera. A imagem não fica na câmera. O policial termina de trabalhar, ele espeta aquela câmera na doca dele, lá no setor dele lá, e aquela imagem vai direto para a empresa que é contratada, para um... Eu não sei explicar muito bem essa parte de Sim, mas vai ficar armazenada numa nuvem dessa Sim. empresa. A polícia paga a nuvem dessa empresa. Então ela fica armazenada na nuvem dessa empresa. E tem todo aquele código que autentica essas imagens. Então a imagem fica lá. Quando a gente pede para a corregedoria a imagem, a corregedoria também não fica na corregedoria. A corregedoria pede para a empresa, eu quero a imagem desse dia de tal e tal hora. A empresa capta essa imagem e manda um link para a gente. Ou para quem pediu. Então, assim, a câmera não tem nada na câmera, entendeu? A câmera ela é só momentânea ali. E outra coisa também que é interessante é que essas câmeras elas podem ser acessadas pela corregedoria em tempo real. Então, assim, a corregedoria tem lá como acessar as câmeras, ela sabe. O policial saiu para o serviço, pegou a câmera número tal. Ele está de serviço. Se você faz uma notícia naquela hora, o policial número tal, o policial fulano tal está cometendo um ilícito, sei lá, não sei, imaginar alguma coisa assim. A corregedoria tem como acessar aquela imagem em tempo real da própria corregedoria, porque ela olha ali, ela não grava a imagem que ela está acessando, Sim. mas ela acessa Sim. e pode ver o que está acontecendo naquele momento. Pode controlar a operação. Então a corregedoria faz essas supervisões, mesmo quando não tem notícia. Ela faz uma supervisão, por exemplo, ela faz supervisão do uso correto da câmera. Ela fica vigiando, e olha, essa câmera aqui está virada, o policial botou a câmera um pouco de lado. Às vezes é sem querer mesmo, a câmera vira de lado, fica meio torta. Eles ligam pro policial, sua câmera está torta, tem que acertar. Então, assim, claro que você não consegue fazer isso com 10 mil policiais o tempo inteiro. É esse o efetivo atual? O efetivo atual é 40 mil, mas assim, eu estou chutando, na verdade, Sim. um número do que está... em serviço naquele dia. Acho que não sei se chega tanto, mas enfim, você não tem como acessar a câmera de todos os policiais que estão em serviço Sim. naquele dia, mas você fica fazendo ali pontualmente uma supervisão. Mas pelo menos isso nós lemos no noticiário com frequência, né? Os números dos desvios policiais e os casos de letalidade policial são muito graves no Rio de Janeiro, né? A gente tem um cenário. Você acha que esse recurso é suficiente para reduzir, para realmente provocar uma mudança nessa realidade? Ou há outras medidas ainda que precisam ser tomadas para mudar esse quadro? Heloísa, eu gostaria de responder sim. Porque é tão bom quando você encontra uma solução simples para um problema muito complexo. Então, assim, eu acho que é um grande avanço. Né, na minha opinião, é um grande avanço. É um avanço para a investigação, é um avanço para tudo, é um avanço para coibir, é um avanço para tudo. Mas você precisa de muita educação no sentido da tropa mesmo. Você precisa, na formação do policial, você precisa de muita educação mesmo, de como atuar, entendeu? Preparação, uma preparação técnica. Para tudo, assim, não estou dizendo que eles não são preparados, entendeu? Mas para tirar um pouco dessa situação de guerra, entendeu? De tratamento, então existe um caminho muito longo para ser percorrido, que eu acho que a Câmara, ela claro que ela é um passo muito importante, porque o policial vai ter que pensar 2 vezes antes de fazer alguma coisa errada. Mas, assim, o que é errado, né? Então, assim, a gente precisa chegar na nossa sociedade, às vezes o errado fica meio o que é errado para mim, não é errado para ele, é errado para o outro. Então, a gente precisa de uma educação social, não é só do policial, não, de todo mundo, né? Até das pessoas
né? Existe, assim, as pessoas não confiam nos policiais, entendeu? Então, a gente precisa de uma educação social mesmo, para poder chegar a uma redução de números que seja constante, que não seja só por causa da câmera, entendeu? Sim. Mas é isso, mas eu acho que a câmera é igual a situação, né? Quando a gente era criança, ninguém usava cinto de segurança. Aí começou a multar, todo mundo usa cinto de segurança. Então é isso, né? Você vai, aos poucos, você vai mudando. Né? São etapas numa mudança de conduta, entendeu? No começo ele pode mudar só por causa da câmera, depois ele pode entender que mudar faz sentido, que mudar a conduta dele por causa da câmera teve uma outra consequência boa. Então, assim, isso eu acho que é um caminho, mas não acho que seja a solução. Sim, né? e como você disse, é um confronto, né? Porque também o Rio lidera o ranking do número de mortes de policiais. Né? Exatamente. Então, assim, esses confrontos armados, assim, o policial não tem muita escolha ali também, entendeu? Assim, é uma mudança de paradigma, é uma mudança é uma mudança na segurança, é uma mudança muito ampla na segurança pública, para a gente colocar em cima da câmera só a solução para os problemas. Eu adoraria dizer, e agora resolveu tudo, agora a gente vai viver numa segurança pública maravilhosa, mas não é só isso. Eu acho que isso é um passo, mas a gente precisa de uma mudança. Mas sem dúvida melhorou, né? Os críticos, porque a gente sabe que há também quem sustente que houve um aumento da criminalidade depois que se passou a usar. Mas nada está linkado, né? Assim, você tem que fazer muitas pesquisas ainda para se chegar a essas coisas, mas a verdade é que a câmera ela veio para ficar, assim espero, porque para a gente que investiga é muito bom. E para o policial que atua direito também é muito bom. Então acho que veio para ficar. Maravilha. Obrigada pela entrevista. Eu vou encerrar convidando os ouvintes a acompanharem o podcast. Toda terça-feira, um novo episódio está disponível no site da Amperge, no site da Rádio Roquete Pinto e no Spotify. Amperge convida, com Heloísa Carpena.